Bom, alguns acontecimentos desse final de semana, 1º de maio de 2022, me fizeram lembrar de um filme que eu assisti ainda ali meio molecão, já indo para a fase adulta, em que um cara viciado em jogos está numa determinada situação lá e alguém chega para ele e fala assim: escuta, você não parou para pensar que esses caras aí, cassinos, lotéricas, piriri, pororó, esses caras todos eles montam as coisas para eles ganharem dinheiro, e eles ganham muito dinheiro. Então a banca sempre ganha, né? Mesmo quando de vez em quando alguém ganha alguma coisa ali no resultado final, a banca sempre está ganhando. Então os caras não vão montar jogos para perder. Você não sabe disso, que a sua chance é infinitamente menor? E no filme o cara dá um viciado, né, em jogos, dá uma risadinha irônica, como se ele quisesse dizer assim: mas quem está ligando para isso? O motivo aqui é outro. Aquilo me fez refletir muito por muito tempo. De vez em quando eu lembro desse filme, que eu não lembro o nome do filme, mas me lembro da cena ali. E ficou uma situação meio estranha. E o ser humano é bastante curioso mesmo. Nesse final de semana ocorreram as manifestações por todo o país. E aí você vai lá, liga a televisão, e aí você vê num canal passando horas e horas só a respeito do dito cujo do Nove Dedos lá. Você fala assim: caramba, não vão mostrar as duas manifestações? Praticamente só mostraram uma. Mesmo a mais falida delas foi a que mais foi mostrada em um determinado canal de TV de notícias aí. Aí você vai trocando de canal e vai vendo outras coisas, e você vê um outro canal dizendo, ou tentando criar uma narrativa, que é o seguinte: se você já viu as fotos, vídeos, você já sabe. A do Lula estava esvaziada e a do Bolsonaro, como sempre, com grande mobilização. Mas eles não podem dizer assim, né? Parece que o Nove Dedos lá até atrasou a entrada dele porque não tinha público suficiente. Que, aliás, basicamente sindicalista. É o dia do trabalhador sem trabalhador, só sindicalistas. O sindicalista não trabalha. Se já foi trabalhador um dia, já abandonou faz tempo. Então, basicamente, era um dia dos trabalhadores, pelo sindicato dos trabalhadores, sem trabalhadores. E aí esses caras ali, esvaziado, quase ninguém, micado, fizeram num lugar, se você conhece São Paulo, sabe que aquele estacionamento do Pacaembu é infinitamente menor do que o estacionamento, aquela área na verdade uma área do Anhangabaú é gigantesca. E eles não puderam ir para lá porque quanto maior o lugar para a mesma quantidade de pessoas, a impressão é de que tem menos ainda. Então eles procuraram ir para um lugar mais, um pocket show ali, do terror na verdade. Mas o pior é você ficar vendo nos canais de TV, e eu faço isso, eu fico ali fazendo um zapping para tentar ver o que cada um está dizendo. E uma boa parte deles, os mais vendidos, os mais mentirosos, os mais corroídos, os que mais sentiram na pele aí a dependência do governo, né? São uma relação promíscua, honesta, ou dentro da lei, dependendo do ponto de vista, mas promíscua por alguns outros aspectos. E aí esses caras ficaram tentando ali criar narrativa. Eles vivem de narrativas, são palavras ao vento. Às vezes significa alguma coisa, a maioria das vezes não significa nada. E aí, para não dizer que uma micou e a outra estava bombando, eles começaram a dizer que as duas foram esvaziadas. Então é possível você dizer uma verdade que não corresponda necessariamente com a realidade. Então é fato de que tanto nas manifestações pró-Bolsonaro quanto nas manifestações pró-Lula houve um esvaziamento, mas a proporção ainda continua sendo 100 para 1, sei lá, 20, 200. É até difícil de saber, porque tem cidade aí que a diferença foi 1000 por 1. Tinha 2, 3 gatos pingados e do outro lado lá lotado. Mas de fato as pessoas estavam menos propícias, já é um ano eleitoral, ano de Copa, crise, guerra da Ucrânia. Então, para quem tem um pouco de noção do que é a realidade, e não fica mentindo para si mesmo, está escancarado. A pesquisa das ruas não estão mentindo. É no mínimo 80% para 20% para o outro lado. Tenho dito isso assim tenho sido insistente nesse parâmetro. Do que eu vejo e do que eu falo com as pessoas nas ruas, sinceramente,
Mas o pior, assim, dentre todas as mentiras que a gente vê, são grupos liberais se dizendo a favor do aborto, a favor da liberação das drogas, mas na hora de reconhecer que há uma perseguição e que o inquérito, a investigação, o julgamento foi tudo errado com relação a Daniel Silveira, aí eles atacam o indulto, a graça. É um troço bastante ridículo. Para quem esperava muito de alguns liberais, porque o nível cultural aparentemente era muito bom, mas ficou só na aparência, porque conhecimento técnico não é conhecimento humano, não é conhecimento político. Inclusive, tem gente aí que nem entende o que é ser liberal. Fala que é liberal nos costumes e age como se fosse conservador. Aí o outro diz que porque é liberal pode tudo. Isso não é liberal, isso é libertinagem. Então as pessoas confundem muitas coisas, perdem a noção dos limites. E já falei várias vezes aqui, se você não reconhece a lei natural, a chance de você ser um libertino, entrar na libertinagem é muito maior do que você pensa. Na economia é uma coisa mais de livre mercado, liberdade para transacionar, abrir empresa, tem que ter uma certa liberdade realmente para que as pessoas possam aquecer a economia. Então, liberal, que é a favor de aborto, é a favor de liberação das drogas e fica se manifestando contra o Daniel Silveira, achando que o STF está certo, pelo amor de Deus, é de uma cegueira, lembra o filme, quando as pessoas gostam de acreditar em mentiras ou distorções. Então você aí que ainda não trocou de canal, troque de canal, saia dessa porcaria que você está assistindo, está escancarado, você vê os caras mentindo o tempo inteiro, distorcendo a realidade o tempo inteiro. O STF provoca, estica a corda, é o responsável, o grande responsável pela crise política, se existe uma hoje, ele é o grande responsável e a mídia fica dizendo que é o Bolsonaro. Não estou nem defendendo, não é questão de entrar no mérito de quanto o Bolsonaro está certo ou não, mas se você não enxerga esse óbvio, escancarado, troca de canal. Você está viciado, você tem uma relação de abuso em que o outro mente para você e você fica aceitando, dando audiência para esses caras. Me lembrou o filme em que o cara sabia que tudo aquilo era uma mentira, mas ele estava tão viciado nos jogos que ele continuava jogando e estragando a própria vida. De certa forma, no meu ponto de vista, dependendo da rádio que você ouve, do canal de notícias que você acompanha, do canal de internet que você acompanha, do canal de fechado, você está entrando numa relação abusiva em que você só está perdendo, você está mentindo para você mesmo. Então é possível, pelo menos, assistir outros canais, comparar com outras coisas, ver os seus canais aí de Telegram, caso você não tenha, faça, ver os seus canais aí de WhatsApp para você tentar confrontar. Veja as fotos, não precisa nem de muita coisa. Chega de aceitar essas mentiras, porque para aquele sapo barbudo do deserto ganhar as eleições vai ter que ser muito, mas muito roubado. Não vai ser pouco não, vai ter que ser um negócio assim, próximo do que aconteceu em 2020. Começa a apuração ali, dá 5, 10 minutos, trava tudo, volta depois de 2, 4, 8 horas, com tudo resolvido. Fica lá um malucão lá no computador, digitando os números que eles querem. Para isso que serve a eleição hoje, do jeito que está. Se o governo não conseguir colocar o exército para fazer auditoria e acompanhamento, é mais uma distorção que estão fazendo aí. Não é intervenção militar, é acompanhamento. O exército tem inteligência suficiente ali para com relação a ataques cibernéticos que podem acompanhar essa eleição e diminuir, pelo menos diminuir o risco de uma falcatrua gigantesca, de uma mentira deslavada atrás da outra. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se você não for inscrito, se inscreva. Não deixe de clicar lá no sininho para receber todas as notificações. Deixe seu joinha se você gostou. Mande aí seu elogio por uma mensagem, sua crítica. Estarei agora não só no canal aqui Jornalista Rogério Souza, como também estarei junto com o pessoal do Portal Patriota, um canal novo que está sendo iniciado, e contamos com o seu apoio aí para que a gente consiga divulgar boas ideias. Obrigado e até o próximo vídeo.